na BGS, o streaming que quase nunca cai. Até que cai. Até cair. Galera, deu uns ruim, começou a piscar as luzes, eu achei que era bruxa de Blair, Então. eu achei que estava amaldiçoado o stream, eu achei que tinha descido uma entidade, mas a gente teve uns probleminhas elétricos do tipo, ficamos sem luz, Literalmente. mas estamos de volta. Achamos a luz ao fim do túnel. Exato, eu sou o Diego Kerber, estou acompanhado por... Carol! E agora vem um programa para quem quer montar um PC, para quem está pensando em montar um computador e está com algumas dúvidas. Então, se você é micreiro, se você é fã de discussão sobre hardware, ou se você está desesperado que precisa juntar peças e no final ser um computador que você consegue usar. Que funciona, né? Que as peças levemente se encaixem. Exato, esse é um programa para você. O foco aqui é a gente falar das linhas da ASUS, nós temos 3 principais, nós temos a TUF, a ROG e a Prime. Que ele falou na ordem levemente estranha. Sem ordem nenhuma, que então. veio na cabeça. Não tem ordem de preço, não tem ordem de qualidade. Ordem de qualidade, não, eu só fui mencionando aqui e ia lembrando, não tem nem ordem alfabética. Vamos começar a ajudar a galera só pra não ficar assim, já no início bagunçado. Exato. Então a linha básica, a linha de entrada é a linha Prime, aí a gente passa pra linha TUF, aí a gente vai pra ROG Strix e aí a gente vai pra linha ROG. Exato, então agora Aí. são 4. Desculpa. Tá, mas assim, ROG Strix a gente deixa junto e a gente coloca essa leve separação, porque a gente tem alguns produtos que não levam o Strix porque são realmente top. Então vamos por partes, vamos pensar o seguinte, pra gente entender essa linha talvez seja mais fácil partindo de, nós temos um problema que é montar um computador. Isso não é um problema, isso é a solução. Depende quanto dinheiro você tem no orçamento, depende qual é a pressa que você tem, mas vamos lá. Se a gente partir de, tô de olho num computador mais básico, tô com um orçamento mais apertado, por onde eu começaria a procurar peças? A gente vai ter então inicialmente as Prime. Normalmente as Primes elas vão atender a galera que está pensando em fazer algo assim mais voltado para o profissional e já vão ter características para o pessoal gamer também. Então se você está precisando aí de um SSD M2, ela já vai atender aí as necessidades. Essa é a parte mais legal. Então a gente, mesmo tendo a gente falando dessas linhas básicas, elas são completas, tá? Então não é do tipo, eu vou ter que escolher uma função ou outra. É simplesmente um pouco mais entusiasta, menos entusiasta, é disso que a gente está falando. Entendi. E outra coisa rapidinho antes da gente voltar, se vocês tiverem dúvidas, podem botar essas dúvidas e mandar pra gente nas redes sociais, que a gente vai deixar depois um espacinho pra responder essas dúvidas, pra também, né, ajudar a galera de uma forma mais direta. Exato, eu também tô cuidando aqui o chat, pra quem estiver interagindo com a gente lá no Adrenalina no YouTube, e não fui eu que chutei nenhuma fonte. Então, eu tenho que defender ele tava paradinho, tá? Exato, a luz caiu por conta e não é excesso de LEDs RGB, galera. É que demos ruim na parte elétrica, demos ruim na eletricidade mesmo. Inclusive, você já abriu aí algumas das placas da linha Prime, né? A gente consegue pôr aí na tela, senhor dona da produção? Que aí o que acontece? Na verdade, a placa-mãe é um bom lugar para você começar quando você está montando o computador, porque nela você vai pôr todos os outros componentes. Isso. Então a placa-mãe precisa receber todo o resto que você quer comprar. Tem que ser compatível com o negócio. Exato. Né? Então a gente estava falando da linha Prime, se é esse perfil que você está procurando, você vai ver que tem vários modelos. Mas aí você precisa definir, eu acho que a prioridade é o processador, junto com a placa-mãe, para começar a montar um computador. Qual plataforma, né? AMD ou Intel. Isso. Você vai querer um processador, assim, vamos supor, da Intel, da série K, porque a gente vai ter que trocar o chipset. Sim. Se vai ser um processo, vai ter placa de vídeo, não vai ter placa de vídeo, quantas placas de vídeo. Basicamente isso, mas processador primeiro, qual a plataforma, que isso vai interferir no chipset, e quão poderoso também para conseguir pegar um processador que vai tirar um chipset que vai tirar toda a performance do processador. Então, por exemplo, a gente tem aqui aparecendo na tela, ó, tem uma X370, a gente já está falando de uma plataforma entusiasta da AMD. Isso. Aí nós temos a B450, que é uma intermediária da AMD, já tem até a Z390, então estamos falando aí de uma plataforma entusiasta da Intel. Então, dentro da linha Prime, você consegue ter desde o chipset mais básico até o mais alto. Então, contempla tudo, né? Dá pra colocar um Threadripper, você pode colocar um Ryzen 3, dá pra botar um APU, um Ryzen com Vega, né? APU, então tem tudo. O Prime chega a ter pra Threadripper? Aquele soquetão, aqueles pratão que é o Threadripper? Acho que não, né? Tem. Tem um Prime pra Threadripper? Tem. Ah, não, tem. Não, X299. É ali, pois é, tem razão. Tem um pra Threadripper também. Então você tem... Aí vai uma questão de o que você vai fazer. Porque, por exemplo, vamos fazer de conta que eu decidi, eu quero um AMD. Orçamento apertadíssimo.
não tem Então. grana pra nada, vai ser um Ryzen entrada da entrada da entrada. O que tiver menos núcleos, o que tiver menos coisas, porque é o que cabe na minha carteira, aí você vai procurar uma plataforma de entrada. Exato. Então, por exemplo, procurando dentro da linha Prime, a gente tem alguma A320. A 300, deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui. Ali, por exemplo, seria nessa aí, acho que clica até pra gente dar uma olhada nela. Então você miraria numa placa de entrada, uma A320, já vai atender bem o seu processador bem Outra básico. coisa, só para complementar, quando a gente fala de pegar processador basicão, a gente tem a opção também de optar daí de usar a parte do chip gráfico o vídeo integrado do processador. Então, pegando a AMD, dependendo do orçamento, para você não precisar pegar uma placa de vídeo externa, você pode pegar... Você consegue com o Ryzen 3 ou o Ryzen 5, eles costumam ter gráficos integrados Vega. Se o orçamento está muito apertado, recomendo dar uma olhada na série PC da Crise Adrenaline, em que a gente... Acho que é essa caixa, talvez. Não, eu acho que é uma Prime mais compacta. O PC da Crise ele é construído dentro da caixa de uma Asus Prime A320. Que orgulho, né? Eu não recomendo, porque, bom, não foi feito para isso a caixa de som. O áudio aqui tá muito baixo? Peraí. Para nós dois? Tá. Nós vamos fazer uma mudancinha no A áudio. gente vai começar agora um karaokê aqui. Não, imagina. Em homenagem à banda que Já tá estamos tocando aqui do trocados de lado, áudio? a gente vai começar um karaokê Ok, agora. você Começa a puxa, primeira você música. puxa. Você puxa. Eu faço a segunda voz. Não, gente, não dá. Vamos voltar pra placa. Porque Galera, melhor o áudio. Eu tô vendo aqui o chat dizendo aqui... eu vi kkkk. O Eu Blazer tá dizendo aqui que a BGS tá sendo na Arena do Rock in Rio. Alguém que tiver na BGS, se quiser xingar o pessoal que tá Ai, com o gente, som não faz loucaço aqui isso, do lado. não faz isso. Não fica instigando bullying. Não, só diga de forma legalzinha, assim, um pouquinho menos já. Um pouquinho menos. Diz, gente, eu tô querendo muito ver a live da Asus, vocês precisam dar uma help aí. E agora seu Eu Blazer diz que tá perfeito demais. Ai, que bom. Exceto, e o Nicolas Lopes diz que meu som tá muito baixo. Então segundo coloca ele, o microfone sei lá. mais perto. É que ele gosta mais da minha voz. Então, mas a tua voz é muito delicada. É soft. Não sei se é um elogio. Mas vamos lá, retomando. Depois A320. a gente vê essa parte. A320, eu tô falido. Então, tô indo com uma plataforma de entrada. Já uma placa que vai atender um processador básico, já vai Sim. entregar o que você precisa. Mas aí, por exemplo, vamos fazer de conta aqui. Aí, eu posso combinar isso aqui com uma placa, um processador topo de linha? Então, a gente falou isso lá no vídeo, ele adorou, que eu fiquei irritada. Então, não é recomendado a gente colocar um Ryzen 7, Você apesar... pode ou não pode? Tá, Você pode ou não pode? pode. Você pode. Você pode. Pode. A Carol pode. liberou. Se você Não. ligar o processador e não ligar, você manda um e-mail pra ela e diz a Carol tinha liberado eu colocar esse processador. É que quando a gente fala de um processador tipo um Ryzen 7, a gente tá falando de um processador que vai puxar, vai gerar muito calor. E, infelizmente, o VRM das A320 não é um VRM assim maravilhoso, que consegue fazer você vê- dissipação dessa quantidade aqui, massiva. até mostrando aqui no site, vendo aqui, você vê que ele tem Sim, estrutura ele de VRM, mas ele não tem... obviamente ele tem Não, que ter sim, VRM. ele tem VRM, né? VRMs. Mas você vê que ele é uma plataforma que não foi pensada em, por Exato. exemplo, lidar com uma carga muito Exato. alta de energia passando por ela e não está lidando com aquecimento. Então foi um produto que foi pensado quando você está imaginando uma plataforma de entrada que não vai Exatamente. ser exigente, que não vai pedir esse tipo de coisa. Então, a gente tá falando, né, tu falou de processadores de entrada, a gente tem muita opção de processadores que vão se encaixar aqui, não Exato. vão gerar esse calor e não vão dar nenhum problema. Mas, creio eu, né, que se você tem dinheiro para comprar um Ryzen 7, você tem dinheiro também para investir num chipset um pouco mais agressivo para o negócio ficar mais equilibrado e também, né, a ideia do Ryzen já tá desbloqueada também para overclock. Então, poder fazer essas brincadeiras no overclock é interessante ter o chipset mais Por mais exemplo, robusto. aqui vem uma pergunta do Stan JB. Ele perguntou se um Ryzen 7 numa B450 Prime. A gente tinha uma B450 Prime por aqui? Vê se você encontra ela, vamos dar uma olhadinha nela. Mas, por exemplo, tem uma outra coisa que eu levaria em consideração. Essa aqui talvez serve... Ah, sumiu. Aqui. Isso aqui? Pode Então, essa placa é um desses exemplos que a gente está dando. A plataforma B450, ela deixa você overclockar. Ela é um chipset que libera o overclock. Só que se você está falando de... é que tem algumas que tem, né? Agora você abriu uma outra B450 Isso, eu só queria que mostrar tem. só pra vocês verem a diferença. Então, um exemplo dessa situação que a gente está falando. Se for uma B450
que tem uma parte mais robusta de alimentação e resfriamento no VRM é mais interessante. Por quê? O teu Ryzen 7 tem mais núcleos, ele já tem 8 núcleos, ele já é um cara um pouco mais exigente. Se você está pegando uma B450, você está abrindo a possibilidade de fazer overclock. Exatamente. Aí se você optar por realmente fazer esse overclock, aí é interessante, além de pensar no chipset, pensar em toda a estrutura da placa-mãe. Então aqui a gente tem a B450 Plus, que vai ter o dissipador no VRM também, e aí já dá aquela ajuda para conseguir fazer um gás no overclock. O Stan JB tá dizendo que nem era uma pergunta, ele só acha que esquenta muito mesmo os VRMs. Então. Eu vou te dar um exemplo. É uma coisa um pouco complexa, depende um pouco do seu uso. Porque às vezes você, por exemplo, é um gamer. E o Ryzen, o processador, muitas vezes não é o cara mais estressado no seu sistema. Às vezes o estresse está mais na placa de vídeo. Então, o teu processador nem vai subir a frequências tão altas. E pode ser que funcione sem problema no seu VRM. Também depende do tipo de jogo que a gente está falando, né? Se a gente está falando de um jogo, por exemplo, LoL, Overwatch, PUBG, a gente tá falando de jogos que estão em escalas diferentes, estressam diferentemente o processador, Battlefield, né? Com 64 jogadores ao mesmo tempo, com o cenário sendo destruído, talvez o seu Ryzen grite e o VRM derreta. Exatamente. Mas nossa, derreta. Nunca aconteceu. Isso é uma coisa também, não vai parar de funcionar. O que vai acontecer é, o VRM vai chegar a uma temperatura muito alta, o seu processador vai ter que dar aquela tirada de pé, assim. Sabe quando você está entrando muito chutar nas curvas e quase não vence a curva? A hora de reduzir a velocidade para isso não acontecer. É meio que vai acontecer. O VRM vai superaquecer. E não é que teu computador não vai ficar horroroso, ele só vai ter que baixar um pouquinho as frequências. Ele tinha condições de ir mais longe, mas você equipou ele com uma placa-mãe que não está conseguindo atender a demanda do processador. Por isso que a gente fala sabe quando a pessoa pega aquela ferramenta de pedreiro e fala de deixar o PC nivelado? Não. É isso, dependendo se tu tá pensando em colocar um Ryzen 7... Pega daí um chipset, uma placa-mãe que vai conseguir usar toda a performance dele 100% do tempo. Não simplesmente nos 5 primeiros minutos. Senão você talvez deveria ter descido. Quem sabe descido para um Ryzen 5 e subido para uma placa um pouquinho melhor. E essa combinação pode ser que funcione melhor. Então, vamos só retomar aqui. A gente falou então que a gente tem vários chipsets. A gente falou do B450. E quer aumentar um pouquinho? Vamos subir um pouquinho? Aí antes de a gente sair das placas mais básicas, o mesmo se aplica para a Intel, mas é um pouquinho diferente. Sim. Então nós temos, no caso da Intel, por exemplo, nós vamos ter a Prime H310M. Esse aqui é um velho conhecido do PC baratinho lá do Adrenaline. Quer que eu faça? Aqui. Esse carinha a gente já usou muito na série do PC baratinho, porque a gente usa processadores de entrada. É um cara que vai combinar. Tem até o cilindro da Adrena no cantinho. Aqui, ó. Cadê? Ai, não dá pra deixar grande. Dá Ctrl+, põe o símbolo grande. Mas ali, ó, bem pequeno, pixelado, horroroso. Valeu a pena dar esse Ctrl+. Mas é uma plataforma que vai atender bem um i3, um Pentium, no máximo um i5 daqueles i5s mais básicos, aqueles que não tem overclock. Sim. Até aí dá pra ir, entende? Então, quando a gente fala de AMD, só o A320 não faz overclock, e quando a gente fala de plataforma Intel, aí é o inverso, né? Só a plataforma Z que faz overclock. Exato. Então, a opção de overclock vai estar distribuída de uma forma diferente dependendo da plataforma. Aí você acaba se obrigando assim, cara, você pegou um processador com final K. Que é o que faz overclock, né? É a linha overclockável da Intel. Se você não vai pegar uma plataforma Z, não tem nenhum sentido uma peça com a outra. Você pode ligar, vai funcionar. Algumas pessoas falam, eu peguei o K só porque ele tem um base clock mais alto. Não, assim, você vai ter isso. Isso tem é verdade. Essa vantagem, né? Não é, assim, 100% gratuita mas eu não consigo me conformar. Não, é porque quando você compara um modelo K com um não K, realmente, além da questão dele estar desbloqueado para overclock, ele tem essa vantagem que de fábrica, assim que ele sai da caixa, ele já está em umas frequências um pouquinho mais altas. Mas era uma plataforma que você deve ter aproveitado. A ideia não é parar nesses 400 MHz a mais. A ideia é ir adiante, ao infinito. E aí você acabou gastando um pouquinho mais, já que gastou um pouquinho mais... Faz ali o lance do pedreiro que você estava falando ali. Exato, nivelamento. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa para consertar lá em casa, fica pior que antes. Deve ser por isso que eu não entendi a metáfora. Então. Mas, já que você subiu o processador, sobe a placa-mãe para ser compatível. Isso. Entende? Já bota o SSD. Mas quando a gente começa a subir muito da Prime, a gente tem que começar a olhar para outra linha. Então, a próxima linha que a gente vai falar é a TUF. Qual que é o foco maior da TUF? Vai enrolando aí enquanto que eu vou catando aqui as linhas todas. Pode deixar que eu vou... E aí, como é que vocês estão?
Curtindo a BGS? Deu já. Tudo bem? Então, quando a gente vai Acho que para as enrolei linhas bastante. TUF, a gente está falando de uma placa que já está voltada à durabilidade, tem selo de garantia militar, então é uma placa que ela tem também resistência maior a surtos. Por exemplo, o surto que a gente teve aqui de energia. Não estamos prometendo que quando a luz cai, ela continua funcionando. Não, assim, né? que eu lembro que quando eu era menor, a gente tinha, cada surto de energia, a gente tinha o risco da placa de rede do computador não subir de volta. Teu pai também te mandava tirar da tomada do PC? Quando tava começando a A relampear? minha mãe até hoje Quando tava faz começando a isso. dar dando trovão, tem que tirar da tomada? Tem que tirar. Até hoje. Eu não sei como é que funciona com o pessoal em casa, mas assim, os meus pais, que são da velha guarda, eles não aceitam esse negócio de tipo, tem que desligar absolutamente todos os eletrodomésticos da casa, porque senão vai queimar. Não, você precisa ver. Tem uma galera mais antiga, imagina ligar o PC sem um estabilizador pra eles. Nossa, é aquela gente vida louca, né? É viver perigosamente. É não ter medo da manhã. Não então, precisa, gente. A não gente precisa. vai ter. A gente tem resistências contra surtos, tanto na parte de vídeo, na parte de USB, porque existe também um risco de, né, se tu tiver estática na mão, tocar num pendrive, essa estática passar pro pendrive e passar pra placa, né, e pela porta USB. Então, essas questões aí também em relação à maresia, pra quem mora em praia. Eu não teria coragem de morar em praia justamente pelo meu amor à tecnologia. Que não rola muito, assim, paixão entre maresia e A gente e é de as Floripa, não, plaquinhas, Adriana? né? A Então gente eu é de sinto Floripa. pena de vocês e eu Meu fico PC tá pensando... ótimo. Tu trocou ele ontem, né? Não, tá bem. Tá- Até ele queimar, ele tá ótimo. Ai, gente, que horror. Nossa, eu ia ficar com uma pena. Então, a gente vai ter também uma quantidade massiva também de chipsets que a gente pode escolher para tudo isso. E aí volta as mesmas regras que a gente falou. A gente tá falando de um chipset mais básico, então provavelmente a ideia seria pegar um processador um pouquinho mais simples de entrada também, porque a parte do VRM é importante quando a gente fala de processador e vai seguir também essa mesma lógica de precisar de ter dissipação. Entendi. Aqui teve um comentário bem relevante. O Reinaldo Nascimento Júnior disse que tem muito PC sem aterramento por aí. A verdade é que Então. aterramento é uma questão complicada, né? Então, eu vou aplicar vou um pouquinho mais fundo. Tem muito prédio que não tem aterramento. Eu morei num prédio que quando eu saí dele, eu descobri que não tinha... o prédio em si não tinha nem para-raio. Eita, mas daí tá de sacanagem, né? Então, esse é o problema. Assim, pra quem mora em casa, consegue fazer isso manualmente, né? Tipo, vai lá e resolve na sua própria casa, na sua própria residência. E acaba que essas proteções extras acabam ajudando num todo, né? E aí você tem realmente essa questão. Meu prédio foi feito antes dos anos 80, acho que foi em 1979, se não me engano, ele foi construído. Então, tipo, ele não tem aterramento, Exato. ninguém pensou em fazer aterramento, tem para-raio, pelo menos. Ao menos isso ele tem. Que era importante mesmo? para você proteger. Não estamos nem falando do seu PC, nós estamos falando de todos os Sim. eletrônicos da sua casa agora. Que é uma coisa interessante. Mas uma boa fonte também tem vários dispositivos para ajudar a proteger o seu computador. Então, põe fogo no estabilizador. Nossa, que anarquia é essa? Fazer Então a tinha que ver rebelião. esse ódio todo. Vamos pôr fogo. Porque você teve que lidar com o estabilizador? Aquele Não. treco pesava todo o peso do mundo. Não sei porquê. Nossa, eu ainda barra não de ferro coloquei pura. isso. Eu coloquei só o filtro lá em casa. Meu- O fusívelzinho. Não, aí Só tranquilo, isso. mas aquele treco pesava mais que o PC inteiro lá em casa. Então, antigamente a gente tinha a TUF, a CyberTUF, e hoje a gente tem apenas a TUF Gaming, tá? Só pra alinhar a galera que acompanha a ASUS há mais tempo e tá se perguntando, cadê aquelas placas cheias de aquelas proteções? Porque a placa que eu tenho, que é TUF mesmo, nossa, ela é linda, parece que tá pronta pra entrar num tanque de guerra, é maravilhosa. O design todo dela, né? As Sim, armaduras e tal. Olha, apareceu uma Prime vermelhinha também. A gente tava antes vendo Primes mais azul aqui. 10 pra direita, pra cá, ali. Essa Prime B350. Então tem visuais diferentes dentro das linhas também. Mas então, o foco da TUF acaba sendo direcionado... Ah, que você tá filtrando por Prime. O Isso, eu voltei o filtro sem querer. TUF tem, então, essa pegada um pouco mais realmente de resistência, durabilidade. Você está querendo montar um computador para ter ele por mais tempo mesmo. Eu vou só fazer um complemento, que quando Manda. a gente... a parte da TUF, a gente também tem algumas parcerias. A ASUS tem parceria com fabricante de fonte, fabricante de SSD, fabricante de memória e gabinete também, a Cooler Master, a T-Force. Tem vários
vários outros fabricantes que fazem produtos com essa temática de TUF. Então, todo computador consegue ficar com essa mesma cara, sabe? Então, é legal também para o pessoal que quer deixar todo um design igualzinho no computador. Ah, verdade. A TUF realmente tem alguns que tem já LED RGB, se eu não me engano, já num cantinho, né? Não? Ou é coisa da minha cabeça? Eu tô ficando louco. Aura Sync em tudo. Não? Aura Sync. Ah, tá. Não, tem que ser. Como é que a gente vai vender hoje em 2019, quase 2020, um produto sem Aura Sync? Pode até estar faltando os componentes, mas LED vai ter. Exato, a gente tem Aura Sync no Prime também. Assim, existem algumas placas Prime mais básicas que não tem. Mas assim, porque mesmo dentro da Prime tem aquelas Primes básicas e as Prime top, né? Tá, então, sim. assim, né, vai fazendo essa gestão aí pra ver a quantidade de frames, né, versus LED que você vai ter. Sim. Subindo, depois da TUF, eu quero mais. Eu vou pegar Vamos resolver o cara do Ryzen 7 que ele estava comentando. Pra onde ele começaria a ir? Olha, eu pegaria... Começa, né? Eu pegaria ROG. Que ROG é tudo. Eu adoro Crosshair, Maximus, Fórmula. Ah, mas calma, devagar. A gente foi do cara que mal estava tu conseguindo montar um subir, PC. Não queria mais? Mas não precisava bater no teto. Te dei mais. No teto. Existe coisa chamada degraus. Vamos devagar. Cadê esses tricks? Nós caímos na ROG direto. Gente Vamos lá, do céu. então, fazer um filtro. A gente vai ter as ROG Strix, que são as entusiastas já. A gente já vai ter... Gente, por favor. Assim, é um negócio muito lindo. Eu falo porque, né, sou levemente fã da marca. Né, levemente. Fangirl, né? Sim, Essa piada tu entendeu? Não. Fangirl, Eu sou fanboy. velho já. Eu não entendo piada. Fanboy. Ah, tá. Essa geração que tá vindo aí. Essa geração. Então, a gente vai ter os chipsets, mesma regra. Tem algumas... a gente tem aqui no stand da BGS 2 máquinas TUF. 100% TUF. Então, deem uma olhadinha também. O pessoal que está chegando na feira vai ver o stand. A gente vai ter mais alguns dias até domingo para vocês darem uma olhada. E, Crosshair. Também tem 2 Crosshair específicas aqui. E bastante placas da linha Strix. Que é o que a gente vai falar agora. O canal do Faustino já te acusou de ser burguesia. Ai, gente, eu tenho Prime em casa, tá? Eu tenho uma Primezinha. Chipset qual? Tá de que nível, assim? 470. Tá vendo? Burguesia pura. Não, mas, aqui gente... o povão tá na B350, entendeu? Não, é que eu peguei um meio termo, pra dar entendeu? conta. Entendeu? Eu quase peguei uma Crosshair X370, mas eu falei, não, o chipset é mais importante. Esse é o meio termo dela. Exato. X370 é o meio termo. Não, eu pegava a Crosshair X370 ou Prime. B350 é lixo, então. Não é lixo. É só que, né, eu tô com o Ryzen 2600X, aí eu pensei, nossa, X tem que ter X. Não, X na tecnologia vai fundo. Se é X, é high-end, é o cara. Na dúvida, compra o X. Exato, ó. O chipset X299. Já vem de rim, já vem de irmão, se tiver. E bora lá. Mas olha lá, antes da última escala, antes de a gente chegar nesses monstros que você está falando, os Fórmula, esses caras, a gente antes tem os ROG Strix. Isso. Quando a gente fala de ROG, quando você vê um produto ROG, a gente já está falando do produto high-end da ASUS. É o produto entusiasta. Exatamente. Então, já vê que o perfil das placas já começa a ficar o design diferente. já fica diferente. Você vê que não tem nenhuma aí sem dissipação nos VRMs. Não. Todas elas já têm uma estrutura para dissipar mais calor. Não, aqui não vai correr o risco de ter o VRM sem dissipação. Esse risco já não existe mais. Mesmo que você pegue um processador entusiasta, o que eu adoro é que eu gosto muito de algumas dessas ROG, eu gosto muito das Mini TX. Gente, então tem PC Mini TX com essas placas sim. Eu gosto muito das Mini TX da linha ROG Strix, que elas são um monstrão. Elas têm os VRM, que nessa aqui. Ah não, volta ali. Tá. Já cliquei errado. Ali embaixo. Volta. Eu gosto muito dessas... Lá, acho que você deu uma mexida no... Então, gente, o mouse tem 4 botões aqui em todos os lados. Eu apertei em algum, não sei em qual. Eu queria jogar PC, mas tem 100 teclas no teclado, eu não consigo. Virou um controle aqui. Essa pituchinha, por exemplo. Não, mas pode ser ela mesma. É porque mesmo quando a gente tá falando da linha ROG Strix, mesmo quando é Mini TX, olha como ela é monstrinha. Só que ela é um monstrinho pequenininho. Exato. Ela é toda encorpadinha, mas ela é minúscula. Ela tem 14x14, que é o formato Mini TX. Parece aquelas pessoas pequenininhas que estão com raiva, sabe? Isso, aí é versus uma pessoa grandona, tipo aquele segurança de boate, que é enorme e tá com raiva, versus uma pessoa pequenininha com raiva. E aí é engraçado porque como ela já tem os espelhos integrados ali, ou seja, eu não vou esquecer para fora do computador como todo PC que eu monto, né? Ela
E ela tem uma estrutura de VRM ali, a parte de dissipação é tão pesada que quando você segura essas placas, elas sempre caem pro lado que tá a dissipação. Nossa, o meu pulso cai junto quando eu tô fazendo vídeos delas, é maravilhoso, assim, ó. Mas e é um exemplo de uma placa, você vê, ela é pequena, ela é compacta, mas ela tá dentro do line-up do ROG Strix, então você vê que ela tem um monte de coisa, ela tem Wi-Fi, a dissipação de calor é bastante parruda, ela tem um monte de slot M.2, então um monte, 2 também, né? Mas olha quanto espaço tem. Então, mas é que quando a gente fala de Mini TX, a gente tá falando de uma placa que tá, tipo, tudo no centímetro. Você vê que a burguesia é alta, porque 2 M.2 para ela não basta. Ela fazer um RAID 0 de 2 SSDs é pouco. Tu tá falando assim, nossa, tem muitos. 2. Quantos M.2 tem no teu PC? Nenhum. 2. Você tem... 2? Mas Me vê então, por isso que a gente tava tendo aquela discussão antes sobre, né, a gente começa a usar SSD e não quer mais saber de HD depois. Mas aí tu 2? descobre. Mas... Não, SSD eu também tenho, mas não tenho 2. Desculpa, né, gente? A gente, né, não pegou a Crosshair pra pegar SSD. PC Express X4. Mas aí vê, a gente já tá falando de uma linha entusiasta, vai ter vários chipsets, então é uma coisa... Realmente dá um certo trabalho quando você está montando o PC, porque a gente vê que a gente tem separações dentro da ASUS que vai mostrando níveis de performance, mas também tem necessidades diferentes dentro do mesmo line-up. Então a gente viu algumas, tinha TUF que era X, que era para chipset high-end, mas vai ter também chipset de entrada. Aqui não é tanto o caso da linha Strix, da linha ROG Strix, porque aí já costuma ter mais chipsets um pouquinho mais encorpados, é difícil ter os de entrada. Então, não vai ter o A320 numa Strix também, né? A gente tem que colocar as coisas compatíveis umas com as outras. A parte da Mini TX é um pouco mais complicada também de comprar no Brasil, porque, assim, infelizmente, não chega gabinetes e placas, assim, o gabinete precisa ser grande o suficiente para conseguir colocar uma placa de vídeo legal, né? Comprar uma Strix e não ter espaço para botar uma placa de vídeo, talvez não seja tão interessante assim. De novo, aquela coisa, vai pegar a placa-mãe, olha o que você está pensando em montar no final. Exatamente. E outra coisa, né, que as Mini TX não vão suportar multi-GPU. Então, se você está pensando em fazer um SLI ou Crossfire X, não vai rolar nas Mini TX, porque, infelizmente, é só um PC Express X16. Olha só, a gente vê algumas perguntas que estão interagindo aí com as redes sociais da ASUS Brasil e da ASUS ROG Brasil, né? E as perguntas... ASUS Brasil ROG. Eu até olhei pra você que eu tinha certeza que eu tava errando de boa, a ordem. a gente tá aqui, tá tudo certo. A gente é parça. Né? Então, vou trazer algumas delas aqui. O Pedro Veleda pergunta para o Diego e para a Carol. Ainda bem que estamos nós dois aqui. Qual vocês preferem e por quê? De todas essas placas, onde você normalmente se situa? Nossa, Crossfire... Crossfire é ótimo, né? Crosshair, Fórmula. Eu sou fã daquele equilíbrio. Então é por isso que eu miro mais nessas B450, B350 da vida, entendeu? Mirar num chipset intermediário que já entrega legal. Você não precisa ostentar, você só precisa do computador funcionando legalzinho em casa, gente, entendeu? eu tenho outro pensamento. Não precisa de outra coisa na casa. Não precisa economizar. Não precisa. A gente economiza a cama, no colchão, a gente economiza nas outras coisas da casa. No PC tem que funcionar. E tem que ser o top. O Lucas Schmidt mandou aqui, Carol, por que na placa de vídeo vem escrito TI? Por exemplo, GTX 1060 Ti. A gente vai ter clocks a gente vai ter clocks um pouquinho mais altos. E o chip, ele é escolhido um pouquinho mais a dedo. A 1060 Ti não existe. Especificamente esse modelo. Existem modelos TI, mas exatamente sim. A 1060 Ti, normalmente é só aquele degrauzinho 1600? Acima. Eu acho que ele queria dizer a GTX 1660 Ti. Isso. Mas saiu a 1060 Ti. Isso, o que existe é 1660. Mas nesse caso... não, foi pra Carol que ele perguntou, não vou responder. Brincadeira. Nossa! A 1660 Ti é essa? Ti, não, é só rancor mesmo. Tá. A 1660 Ti... Nem fiz nada. O TI desligou o negócio. O TI é basicamente um modelo novo. Você vai ter a 1660, vai ter a 1660 Ti, assim como depois viria outro modelo, vai ter a RTX 2060. É um degrau a mais. Muitas vezes a NVIDIA usa para mostrar... Ela é um pouquinho mais potente que o outro modelo. Então acaba tendo essa... Você vê que uma 1660 e uma 1660 TI, às vezes não é tão mais potente que uma 1660. Exato. Você tem essa gradação. A gente tem as Supers agora também, né? Que também vão ter um clock um pouquinho mais alto. Então, só seguindo essa linha, né? Além do TI, a gente tem as Supers também.
Exato. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Next. O DJFFO disse: Asus vão ter placas micro ATX X570, como tem a Z390. Micro ATX é aquela que não chega a ser uma mini TX, mas é um pouquinho menor. Então, eu não tô atualizada. Tô de cabeça, não sabe Desculpa, dizer. eu não tenho Normalmente elas têm o nome M, não? Eu só sei quando chega. Tá. Tem que perguntar por Campos, por Mr. Asus. Ó, algumas pessoas... A produção me trouxe algumas pessoas. Eu não sei se alguém se chama algumas pessoas. Algumas pessoas, por favor, algumas pessoas se Você levante. fofoca, produção. Tá fofocando, promoção. Ô, produção. Eles Diz, eu quero nomes. inventaram a piada, pergunta. Então tá, mas algumas pessoas... Alguém disse pra nossa produção, perguntou onde é que compra. Onde é que compra? O quê? Acredito que as placas... Ah, então, a gente tem vários distribuidores. No caso da Asus, temos uma diferença aqui. Alguns produtos, como a gente fala, smartphones, aquela parte de systems, verdade, notebooks, né? tem na diferença. loja.asus.com. Então você vai comprar Zenfone lá, você vai comprar Zenbook lá. No Mas as caso... placas-mãe, placa de vídeo tem que ser em parceiros, né? Exatamente. Aí, e nesse caso, você encontra em lojistas, varejistas online. Então você vai encontrar em vários lugares. Não é a Asus em si que vende os produtos, mas vai ter vários lojistas pelo país e online que vendem esses produtos. Então... só no caso, se você está procurando aí um Zenfone, por exemplo, aí você consegue... A Asus possui uma loja própria. No caso de É por isso que hardware... eu perguntei o quê, né? Porque eu não tava entendendo. eu acredito que seja... Onde compra, acredito que seja o que tem aqui. Não sei se tem mais alguma coisa na mesa que eles estão querendo comprar. Não sei. Né? Tá vendendo também a tua... A camiseta da Adrena está vendo. Não é exatamente essa aqui. Essa aqui é do Sério? evento. Mas tem a camiseta da Adrena. Bem legal. Bem legal. Depois me dá um mês de graça, de brinde, por favor. E algumas outras pessoas... Ai, meu Ô, Deus. produção, Algumas outras pessoas. pessoas que eu não vou falar quem são, perguntaram onde é que está o rato. Eu não sei onde é que está o rato. Eu acho que ele chegou no stand. Eu vi ele antes ali. Não, eu vi o Peperai. E aí, Peperai, beleza? Peperai eu vi ali, mas não vi o rato, não. Eu vi ele antes da gente entrar aqui, mas eu não sei. Então a resposta é não sei. Não sei. Desculpa, gente. Bom, galera, espero que a gente Tem mais tenha alguma? Não? Não, acho que foi aqui, do chat aí do YouTube alguma coisa. Ó, o Felipe Barbosa pediu pra mandar um salve. Então, salve aí. Gente, eu sempre lembro do Salve, Salve, Surrei. Sim, eu tenho piadas horríveis. Tamo aí. Eu sempre que eu não entendo a piada, acho que é porque eu tô ficando velho. Eu não entendo mais as piadas novas. Então. Tu Do não entende, Fortnite tu pra não frente eu entende parei as de minhas, entender né? o mundo. Nossa. Fortnite pra frente eu não consegui. Mas demorou. Teve bastante coisa que chegou antes. Bom, galera, então acredito que a gente fecha aqui a nossa transmissão. Espero que tenha dado uma ajuda para quem está pensando em montar um PC e estava querendo entender o line-up aqui da Asus. Carol fez o que pôde. Conseguiu, ajudou no que deu. Mas, né, a gente tenta, o que dá. O que não dá, não dá. Paciência. E lembrando, galera, que vai ter muita transmissão aqui direto da BGS, não é só hoje, vai ter vários dias. Então, quem quiser, vamos tentar trazer um gostinho aqui da Brasil Game Show para quem não pôde vir. Então, vai acompanhando aí a nossa transmissão. Para quem pôde vir, venha dar um oi pra gente. Nós vamos estar aqui pelo Se tiver estado da alguma outra ROG. dúvida também, a gente tá aí. Pode vir perguntar, não precisa ficar acanhada. Então, esse é o ROG na BGS, o maior streaming da Brasil Game Show. Você confere só aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.